Tudo bom, nono da Escola Jardim do Éden? Vamos para mais uma aula de Química aqui e a gente vai continuar o assunto da aula passada, que são os processos de separação de mistura. Eu já falei, né, de um bocado que tem no seu livro, agora eu vou falar do restante. Aqui faltam 7 para a gente falar, certo? Então vamos começar. Olha só, vamos começar com a evaporação. Então a evaporação é um processo simples, né? Um processo onde há uma mudança de fase. Então aqui eu tenho uma mistura, né? Na evaporação tem que ter uma mistura sólido, líquido. Beleza? Sólido, líquido. Faz sentido, né? Eu tenho um líquido, esse líquido vai fazer o quê? Vai evaporar e eu vou conseguir separar o líquido do sólido. Um exemplo é no caso das salinas, onde a gente produz o sal que a gente consome nas nossas casas. Certo? Eu tenho o quê? Uma quantidade de água bem salgada, né, deixada ao ar livre. Né? Essa água vai evaporar e vai deixar o meu sal. Tá? Então eu deixo o sal e evapora a água. Temos uma desvantagem aí nesse método? Temos. Claro, né, a gente consegue evaporar a água, mas a gente não consegue aproveitar essa água depois, porque ela está no ambiente aberto. Certo? Então, evaporação é isso. Dissolução fracionada. Na dissolução fracionada a gente vai ter uma mistura que vai ser sólido-sólido. Tá? Temos uma mistura sólido-sólido. Só que aqui, ó, o que a gente precisa? A gente precisa, para usar a dissolução fracionada, que um desses sólidos seja solúvel em um líquido. Então aqui, ó, então é necessário ser solúvel. Então, um desses líquidos é necessário ser solúvel em um líquido. Vou colocar abreviado aqui, em um líquido. Tá? É necessário que um desses sólidos seja dissolvido em um líquido. Agora, qual exemplo você pode me dar, professor? Olha aqui, eu tenho H2O, que é água, mais... Opa! Sólido, hein? Estou viajando aqui. Água não. Eu tenho sal, vou botar aqui, ó, NaCl, que é o sal de cozinha, mais areia. Você já provavelmente colocou sal na sua casa, sal dentro de água. O que acontece? Né? Esse sal é dissolvido. Então ele passa a ser uma mistura homogênea. Né? Então se eu coloco água nessa mistura aqui, ó, de sal com areia, o que vai acontecer? O sal que está ali, nessa mistura sólido-sólido, ele vai ser dissolvido na água. Aí eu consigo separar com muito mais facilidade a água do meu sólido, ok? Da minha areia. Aí eu uso outro processo para fazer isso, certo? Mas o processo para separar esses dois sólidos vai ser a dissolução fracionada, tá? Tem outros métodos para separar sólido-sólido? Tem alguns mais apropriados. Mas nesse caso aqui de NaCl e areia, né, que são grãos muito pequenininhos, você não tem condição de separar grãozinho por grãozinho, certo? Então a dissolução fracionada ela é mais indicada nessa situação. Tá? O mais importante aqui, quando você estiver vendo os processos de separação de mistura, tem que ser a avaliação, né, da sua situação. Certo? Porque às vezes um processo é muito mais fácil do que outro, muito mais adequado. Né? Mas não significa necessariamente que é o único. Tá? Existem vários processos para a mesma finalidade. O que vai depender é a disponibilidade, por exemplo, de equipamentos, né, do que você consegue fazer, e a comodidade. Certo? Vamos lá. Destilação simples. Na destilação simples, o que a gente tem? E vai ter uma mistura, né, sólido, líquido. Mas aqui, ó, o que acontece na destilação simples? A gente vai usar um equipamento, né, vidrarias específicas, né, coisas mais laboratoriais. Né? A destilação é mais usada em escalas de laboratório ou então industriais, dependendo do que você vai fazer. Tá certo? A separação nível comum, né,
que a gente consegue fazer na nossa casa e algumas coisas que a gente consegue fazer, é bem diferente dessas daqui, porque essas aqui exigem um equipamento, tá? Olha só, sólido líquido. O que acontece? Nesse meu equipamento eu vou fazer o quê? Vou misturar um sólido e um líquido. Esse líquido, esse sólido ele tem que ser solúvel nesse líquido, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Esse sólido ele precisa ser solúvel, tá? Solúvel. Acho que tem acento, não sei. Solúvel, tá? Ele é solúvel no meu líquido. Primeira coisa, tá? Misturei os dois. O que eu vou fazer agora na destilação simples? Eu vou esquentar isso daí, tá? Digamos, eu posso fazer uma separação, né, igual a evaporação, tá? De sal e água. Por exemplo, eu tenho sal e eu tenho água, né? O que eu faço? Eu esquento essa minha mistura e o que acontece? A água ela vai evaporar, ela vai mudar de estado, certo? Eu vou esquentar, vai ser um processo mais rápido do que a evaporação. Por quê? Porque eu vou elevar a temperatura e vai ser mais fácil ocorrer essa mudança de fase. Beleza? Então eu vou ter a formação desse gás aí, né? Que vai acontecer? Quando muda de fase, ele vai passar por um tubo, digamos assim, onde vai ter uma parte lá em cima, vai ter uma parte mais fria, chamada de condensador. O desenho está no seu livro, tá? Dá uma olhada aí, pega o livro, acompanha, tá? Pelo livro, porque é mais fácil de você enxergar. É muito difícil, para mim o desenho é muito difícil de fazer, então não tem nem condição. Se eu desenhar, você não vai entender, tá bom? Então olha o seguinte, eu esquentei, esse vapor, né, de água, desse meu exemplo, ele vai chegar lá em cima, né, do tubo, onde vai ter um condensador. O que é esse condensador? Condensador é uma parte mais fria, tá? Essa parte mais fria, o que vai acontecer? Quando o vapor chega lá e ele encontra um local mais frio, ele vai fazer o quê? Vai condensar. Lembra do nosso esqueminha sólido, líquido, gasoso? Caiu até na prova de vocês, onde eu tenho a transformação, quando eu saio do vapor, né, do estado gasoso e vou para o estado líquido, eu tenho o que a gente chama de condensação. Então, eu chego nesse ambiente mais frio, o meu vapor chega no ambiente mais frio, o que acontece? Ele vai perder energia, né, porque eles tem que entrar em equilíbrio térmico, tá? E ele vai sair do estado de vapor, do estado gasoso, e ir para o estado líquido, né? Então ele chega nesse lugar, ele muda de fase, vai para o estado líquido e escorre para um local, para outro recipiente, certo? Então a vantagem daqui da destilação simples é que, sobre a evaporação, é que aqui a gente consegue aproveitar a água, tá? Mas no caso da evaporação para obter o sal, né, fazer isso aqui, né, essa destilação simples na escala que a gente usa, que a gente faz, né, a nossa evaporação, esse processo para obter o sal, não faz sentido economicamente, certo? Vamos lá, decantação. O que ocorre na Opa, faltou aqui destilação fracionada, cabeça. Então, destilação fracionada, a gente vai ter uma mistura líquido-líquido, tá bom? Líquido-líquido. Já falei de outra líquido-líquido? Não, aqui ó, líquido-líquido. O que eu tenho que ter nesses líquidos? Esses líquidos eles têm que ter diferentes pontos de ebulição, tá? Então eles têm que ter diferentes pontos de ebulição. Vou botar aqui, ó, diferentes PR. Vou botar aqui, ó, ponto de ebulição, tá bom? Esse processo aqui ocorre, por exemplo, no refino do petróleo, né? Porque o petróleo, quando a gente tira ele, né? Quando a gente extrai ele, é chamado de petróleo bruto, tá bom? Aquela coisa pretona lá e tal. E o refino, o que acontece? A gente faz a separação, nada mais é do que a separação dos compostos que existem ali no meu petróleo, né? Por exemplo, gasolina, querosene, aí tem um gás, esse gás de cozinha, né? Tem um piche, coisa para fazer asfalto, né? Então você tem uma infinidade de outros compostos que a gente retira desse nosso petróleo e tem diferentes usos, certo?
Então, líquido tem que ter diferentes pontos de ebulição. É a mesma coisa, quase a mesma coisa da destilação simples. Tá? O que acontece é que a gente vai ter vários condensadores. Beleza? Então, vou ver se eu desenho aqui embaixo para ver se... Vamos tentar. Olha só, eu tenho basicamente aqui, ó, vou botar vários tracinhos. Vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho um fogo aqui, ó, fogo aqui embaixo, mais ou menos a destilação do petróleo. Tá meio feio, olha, acompanha no seu livro. Aqui é mais ou menos 600 graus Celsius, até mais, tá? Tem um fogo aqui, ele esquenta, né? E aqui eu tenho embaixo, eu tenho petróleo. O que vai acontecer? Nesse petróleo, eu tenho coisas diferentes ali dentro, né? Compostos diferentes, com diferentes pontos de ebulição, certo? Com diferentes pontos de fusão e ebulição. Toda vez que eu elevo a temperatura, o que eu vou fazer? Esses compostos que estavam no estado líquido vão para o estado gasoso, certo? Então, ele sobe aqui, os gases sobem, vão passando por aqui até chegar lá em cima, tá? Só que só vai chegar lá em cima, né, alguns, tá? Por quê? Porque aqui, ó, os que tiverem ponto de ebulição menor do que a temperatura que tem aqui, né, o que vai acontecer? Ele vai sair. O condensador ele vai capturar esse líquido de volta, né? Esse gás que chegou no condensador, virou líquido de novo, ele vai e captura, tá? Aqui está bem feio o desenho, eu não sei se eu consegui explicar bem, mas acompanha no seu livro, porque lá explica coisa da destilação do petróleo, tá? Deixa eu pegar meu apagador. Uma tentativa um pouquinho mal sucedida de desenhar e explicar, mas no livro ele mostra certinho para vocês. O que você tem que lembrar é só isso aqui, ó. Tem que ser líquido de diferentes pontos de ebulição, certo? Decantação. A decantação nada mais é do que sólido líquido, ok? Eu tenho sólido líquido. O que acontece? Eu vou ter um líquido aqui, esse sólido ele vai ser mais denso do que o meu líquido. Então esse sólido tem que ser mais denso. O que isso significa? Se ele é mais denso, ele vai descer e vai ficar no fundo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mistura, né? Aí peguei e misturei duas coisas. Aí agitei e ela está lá misturada, né? O que acontece? Se eu deixar ele quietinho, né? Se eu deixar quietinho, né? Esse meu sólido mais denso vai afundar e eu consigo separar a parte menos densa, que é o líquido, da parte mais densa, que seria o meu sólido, tá? Centrifugação. A gente vai usar um equipamento chamado de centrífuga, tá? Então a gente vai usar a centrífuga. Eita. Centrífuga. Se você não sabe mais ou menos o que é centrifugação, tem na máquina de lavar da casa de vocês, tem o quê? Uma opção, né? No final da lavagem, ele vai centrifugar. Pergunta para a mãe de vocês, certo? Então a máquina vai girar bem forte e vai jogar, né, a água para fora, tá? Então a água ela vai sair, né? E a roupa vai sair da máquina menos molhada do que ela sairia se não tivesse feito o processo de centrifugação. É usado também aqui no sangue. A centrífuga é usada para a gente poder separar o plasma do sangue, beleza? Então a parte menos densa fica embaixo e o plasma que é a parte mais densa fica embaixo e o plasma que é menos denso fica em cima, beleza? Mas é basicamente o mesmo processo aqui da decantação. Por quê? Porque a parte mais densa vai ficar embaixo, mais densa vai ficar embaixo e a menos densa vai ficar em cima. Então esse aqui vai ser um acelerador. Então isso aqui acelera
muito processo. Mas claro que existem, né, coisas que eu não consigo separar por decantação, tem que usar a centrifugação, tá? Para forçar esse processo. Porque se deixar naturalmente, você pode esquecer 2000 anos que não vai acontecer. E catação, mais simples de todos, né? Você vai usar as suas mãos para separar. Então, uso é catar mesmo, né? Uso das mãos para separar. Aqui, ó. Para separar, certo? Então eu vou separar duas coisas. Tem um monte de roupa na sua casa, tá? Sua mãe lavou roupa e tal, e tem 5 pessoas na sua casa. Ela jogou tudo na sua cama. Fala assim, você vai separar agora o que é do seu pai, o que é meu, o que é do seu irmão, o que é da sua irmã, e você vai ter que fazer um processo de separação, que vai ser a catação. Você vai catar o que é seu, vai colocar num lugar, cata o que é do seu irmão, coloca no outro, do seu pai, da sua mãe, cada um coloca num lugar. Então você fez o processo de catação ali. Você separou, né, fisicamente esses componentes da sua mistura, certo? Então, ó, passei todos aí, ó. Pausa, copia, que eu não vou passar as atividades para vocês. Fala, pessoal, encerrando nossa aula, eu quero que vocês façam a leitura das páginas 290 a 292, que ele mostra, né, todos esses processos que eu falei aqui para vocês. E eu quero que vocês façam uma pesquisa agora, tá? O dever de vocês é uma pesquisa, que é para dizer quais são os processos envolvidos no tratamento da água e como eles funcionam. Acho que são 7 ou 8 mais ou menos, né? Não lembro exatamente quantos são, e eu quero que você explique cada um deles. É pouquinha coisa, não precisa explicar de forma muito elaborada não, só os pontos principais de cada processo, beleza? Então é isso aí. Pela aula de hoje é isso, meu muito obrigado e até a próxima.